Eu nunca fui do tipo que acreditava em amor à primeira vista, mas quando o conheci, tudo mudou. Era uma noite fria de outono, e eu tinha acabado de sair do trabalho, cansada e exausta. Ele estava lá, parado na calçada, como se me esperasse. Seu sorriso era encantador, daqueles que derretem qualquer coração. Seus olhos, profundos e misteriosos, pareciam esconder segredos que eu estava ansiosa para desvendar. Nos dias que se seguiram, tudo aconteceu tão rápido. Jantares românticos, conversas intermináveis que varavam a madrugada, e uma sensação de segurança que eu nunca tinha sentido antes. Ele era atencioso, carinhoso, e sempre sabia exatamente o que dizer para me fazer sorrir. Era como se finalmente eu tivesse encontrado a peça que faltava na minha vida. No entanto, havia algo nele que eu não conseguia entender. Pequenos detalhes, coisas que eu preferia ignorar. Como ele nunca falava muito sobre o passado, sempre desviava o olhar quando eu perguntava sobre sua infância ou amigos antigos. Ou como ele desaparecia algumas noites, dizendo que tinha compromissos de trabalho inadiáveis. Mas eu estava tão envolvida naquele romance, tão encantada com o homem que ele aparentava ser, que escolhi não questionar. Afinal, ninguém é perfeito, certo? O que eu não sabia é que esses sinais sutis eram apenas o início de algo muito mais sombrio, algo que eu jamais poderia imaginar. Mas naquele momento, eu estava cega pela paixão, acreditando que tinha encontrado o homem dos meus sonhos, sem perceber que estava prestes a viver um verdadeiro pesadelo. As coisas começaram a mudar. Não de uma vez, mas aos poucos, como uma névoa que vai tomando conta de tudo ao seu redor. Notei que ele saía com mais frequência durante a noite, sempre com desculpas vagas. É reuniões de trabalho, ele dizia, mas quem tem tantas reuniões assim, e tão tarde? Eu tentava não pensar muito nisso, me convencia de que estava apenas sendo paranoica. Mas a dúvida começou a crescer dentro de mim, até que não consegui mais ignorá-la. Precisava saber mais sobre ele, sobre o homem com quem eu estava compartilhando minha vida. Foi então que comecei a investigar. Primeiro, de maneira inocente, perguntando aos poucos sobre o seu passado. Ele sempre dava respostas evasivas, mudando de assunto rapidamente. Aquilo me incomodava, mas não tanto quanto o fato de que ele parecia evitar qualquer menção à sua vida antes de nos conhecermos. Então, um dia, decidi ir mais fundo. Pesquisei por fotos antigas, conversei com conhecidos em comum, e foi aí que encontrei a primeira pista. Descobri que ele havia estudado na mesma escola que eu, anos atrás. Fiquei chocada por não lembrar dele, mas talvez isso explicasse o porquê dele nunca ter mencionado o fato. Quando perguntei sobre isso, ele riu desconfortavelmente e disse que era em uma fase que preferia esquecer. Curiosa, continuei minha investigação e descobri algo que me perturbou profundamente. Ele havia sofrido bullying pesado na escola, era constantemente humilhado e isolado pelos colegas. Meu coração apertou ao ler os relatos, e uma parte de mim sentiu uma pena profunda por ele. Mas outra parte, mais racional, começou a juntar as peças. Por que ele nunca havia me contado isso? Por que esconder algo tão significativo? Quanto mais eu descobria, mais percebia que aquele homem, o homem pelo qual eu havia me apaixonado, tinha camadas que eu ainda não conhecia. E quanto mais eu tentava entender, mais eu me sentia perdida, como se estivesse caminhando em um campo minado, sem saber onde estaria o próximo perigo. Minha curiosidade virou uma obsessão. Algo me dizia que eu estava prestes a descobrir algo terrível, mas, mesmo assim, não consegui parar. Aquele desconforto inicial que eu sentia ao redor dele, que antes eu conseguia ignorar, agora me consumia. Cada vez que ele saía à noite, eu sentia um frio na espinha. Era como se uma parte de mim soubesse que eu estava me aproximando de um abismo sem volta. Uma noite, ele saiu mais uma vez. Eu estava sozinha em casa, e a tentação de procurar respostas foi irresistível. Fui até o escritório dele, um lugar onde ele nunca permitia que eu entrasse. Mexi nos papéis, revirei gavetas, mas não encontrei nada. Estava prestes a desistir quando vi o laptop dele, ainda ligado. Meus dedos tremiam enquanto eu o abria. A tela piscou por um momento antes de revelar uma série de e-mails criptografados, janelas de chats em código e links obscuros. Meu coração disparou quando, depois de algumas tentativas,
consegui decifrar parte do conteúdo. O que lhe me deixou paralisada de medo. Ele não era apenas um homem com um passado difícil. Ele fazia parte de algo muito mais sombrio. Descobri que ele estava envolvido com uma organização secreta, um grupo que sequestrava adolescentes para leiloá-los na Dark Web. Os detalhes eram horríveis, muito além de qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Vi fotos, nomes, locais, provas suficientes para saber que aquilo era real, que o homem com quem eu dormia todas as noites estava envolvido em crimes indescritíveis. Senti o chão desaparecer sob meus pés. Tudo o que eu sabia sobre ele desmoronou num instante, e o terror psicológico tomou conta de mim. Eu estava vivendo com um monstro, um predador que escondia sua verdadeira natureza atrás de uma máscara perfeita. E pior, agora que eu sabia a verdade, o que ele faria comigo? Será que ele já suspeitava que eu estava investigando? O medo era paralisante. Cada som da casa parecia amplificado, como se a qualquer momento ele pudesse aparecer atrás de mim, me observando. Meu corpo estava tenso, e meu coração batia tão rápido que parecia que iria explodir. Eu sabia que precisava agir, mas não conseguia pensar direito, tomada pelo pavor do que eu tinha acabado de descobrir. Depois daquela noite, nada mais parecia normal. Eu fingia que tudo estava bem, mas cada vez que ele me olhava, sentia um calafrio percorrer minha espinha. Tentei esconder o medo, mas tinha certeza de que ele estava começando a perceber. Seus olhos, antes cheios de carinho, agora me observavam com uma intensidade diferente, como se ele estivesse tentando ler meus pensamentos. Então, um dia, ele veio com a proposta. Disse que estava se sentindo sobrecarregado com o trabalho e que precisávamos de uma pausa, de um tempo só para nós dois. E vamos passar uns dias em um sítio bem afastado, ele sugeriu, com aquele sorriso que agora me causava repulsa. É sem sinal de celular, sem vizinhos por perto. Apenas nós dois, para relaxarmos e nos reconectarmos. Cada fibra do meu ser gritava para correr, mas mantive a calma. Forcei um sorriso e concordei. E seria ótimo, disse, tentando soar entusiasmada. Mas, por dentro, eu estava apavorada. Ele queria me isolar, me levar para longe de qualquer ajuda. E o fato de ele insistir que não deveríamos avisar a ninguém sobre a viagem só tornava tudo ainda mais suspeito. Passei os dias seguintes planejando minha fuga. Precisava ser cuidadosa, não podia levantar suspeitas. Comecei a esconder pequenos itens que poderiam ser úteis, dinheiro, um celular antigo, uma faca de cozinha. Esperei o momento certo, agindo como se estivesse ansiosa para a viagem, enquanto por dentro eu preparava minha saída daquele pesadelo. Na noite anterior à nossa partida, ele parecia mais relaxado, como se acreditasse que seu plano estava funcionando. Eu, por outro lado, estava à beira do colapso, mas sabia que não podia demonstrar nada. Apenas algumas horas mais, e eu teria que encontrar uma forma de escapar. Na minha mente, visualizei todos os cenários possíveis, tentando me preparar para qualquer coisa que ele pudesse fazer. Quando a manhã finalmente chegou, meu coração estava a mil, mas eu estava determinada. Sabia que aquele seria o momento decisivo. Ele me observava enquanto eu fazia as malas, e por mais que eu tentasse manter a calma, sentia o peso de seu olhar em cada movimento. A tensão era quase insuportável, mas não havia mais volta. Eu precisava sair viva daquela situação, e estava disposta a fazer o que fosse necessário para isso. Naquela manhã, minha mente estava em um turbilhão de medo e adrenalina. A viagem ao sítio era iminente, e eu sabia que não tinha mais tempo. Fingia estar animada, mas cada passo que eu dava me aproximava mais da minha fuga. No caminho, tentei agir normalmente, mas meu coração batia tão forte que eu mal conseguia respirar. Ele dirigia em silêncio, o olhar fixo na estrada, e eu podia sentir a tensão no ar. A estrada ficava cada vez mais deserta, cercada por árvores altas que pareciam fechar-se ao nosso redor. Cada quilômetro percorrido me afastava da civilização, e minha ansiedade só aumentava. Quando finalmente chegamos ao sítio, a sensação de isolamento era sufocante. Ele estacionou o carro e saiu, pedindo que eu esperasse enquanto verificava a casa. Aquela era a minha chance. Com as mãos tremendo, peguei o celular antigo que havia escondido e enviei uma mensagem rápida para a polícia,
com o pouco sinal que ainda restava. Não sabia se a mensagem tinha sido enviada, mas não podia esperar para descobrir. Decidi agir imediatamente. Enquanto ele estava distraído, saí do carro e corri para a estrada. Meu coração batia descontroladamente, e cada passo parecia um desafio, mas eu sabia que precisava continuar. O silêncio ao meu redor era perturbador, e a qualquer momento eu esperava ouvir seus passos atrás de mim. Foi quando ouvi o som do carro arrancando. Olhei para trás e vi que ele estava vindo atrás de mim. O desespero tomou conta de mim, mas continuei correndo, lutando contra o pânico que ameaçava me paralisar. A estrada parecia interminável, e eu sabia que, se ele me alcançasse, seria o fim. Mas então, como um milagre, ouvi sirenes ao longe. A polícia estava se aproximando, e a esperança renasceu dentro de mim. O carro dele parou bruscamente, e ele olhou para mim pela última vez antes de dar a ré e desaparecer na floresta. Quando os policiais chegaram, eu estava exausta, mas aliviada. Contei tudo o que sabia, cada detalhe, cada crime que ele havia cometido. Mas apesar do alívio de estar em segurança, o medo não desapareceu. Ele ainda estava lá fora, livre, e eu sabia que não havia terminado. A polícia prometeu me proteger, mas a sensação de inquietação não me deixava. Todas as noites, ao fechar os olhos, eu revivia aqueles momentos de terror, esperando que ele pudesse voltar. O pesadelo não havia acabado, e o medo constante de que ele ainda estivesse à solta continuava a assombrar meus pensamentos. Eu estava segura, mas o terror que ele havia causado ainda estava muito presente, e sabia que minha vida nunca mais seria a mesma.